Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos ao final. A gente vai dar uma olhadinha nas hipóteses de extinção do processo. A gente viu que o processo ele se forma, tem o seu transcurso normal. Eventualmente algumas intercorrências podem impor a ele uma certa suspensão do processo. Trabalhamos esse assunto aula passada. E agora a gente vai entrar no 316 e 17 que tratam da extinção do processo. A primeira observação é a seguinte: todo processo precisa terminar, tem jeito. E todo processo termina com uma sentença que é o nome que se dá a esse ato que resolve o processo. Entretanto, resolve o processo significa que o processo pode ser resolvido de duas maneiras. Ele pode sofrer uma resolução sem análise de mérito, ou seja, o processo não reúne condições para que o seu mérito seja julgado, de modo que ele se resolve sem que as partes tenham a lide material solucionada, sem que as partes tenham retornado ao status de pacificação. E nós temos a sentença que resolve o mérito, aquela que, além de resolver o próprio processo como instrumento de justiça, resolve a lide entre as pessoas, ou seja, pacifica aqueles litigantes, aplica ao caso concreto o direito cabível. Sempre isso se dará por sentença. O 317 traz uma informação muito importante que revela o caráter instrumental do processo mais uma vez, que diz o seguinte: toda vez que uma decisão que não analisa o mérito puder ser proferida por alguma questão relacionada a algum erro, algum tipo de procedimento que ainda precisa, de providência que ainda precisa ser tomada e não foi, o juiz deve sempre permitir à parte que está causando essa questão que solucione, que corrija, que retifique, na tentativa sempre de fazer com que o processo chegue a uma decisão de mérito. Esse é o intuito primordial dos processos, terem uma solução final. Nós vamos agora dar um pulinho em dois artigos lá no meio do processo de conhecimento, que são os artigos 485 e 487. Nós vamos rever esses artigos depois no terceiro ano, mas é fundamental que vocês agora concluam esse segundo ano com a certeza de que todas essas questões teóricas que vocês viram, pressupostos, condições, requisitos, essenciais, possam agora ser aplicados na prática, aprendendo quais são as hipóteses de sentenças que não resolvem o mérito e quais são as hipóteses de sentença que resolvem o mérito. Portanto, a gente vai agora sair da parte geral e entrar lá num artigo que vocês no terceiro ano vão dizer: me lembro disso, nós já vimos. E que eu acho fundamental agora que vocês tenham essa visão sobre o que seja mesmo essa sentença que não julga o mérito e a sentença que julga o mérito. Tá bom? Abraço!